E vamos lá. Qual que é o tema de hoje, doutor Cristiano? O tema de hoje é composição corporal. Composição corporal. Importante ou não? Importante ou não? Esse tema é muito interessante e eu preciso que você assista comigo até o final, porque normalmente, doutor Cristiano, as pessoas se preocupam muito com o peso na balança. Sim. Mas às vezes eu vejo pessoas com 100 quilos, mas que eu olho nela, ela não tem aparência de obesa. Uhum. E outras pessoas que eu vejo magras, mas eu pego os exames dela, estão todos alterados, com glicose alterada. Mas essa pessoa não é magra? Como assim? E aí a pessoa foca apenas no peso na balança. Então, no índice de massa corporal, né? O famoso IMC. Isso mesmo. Então, doutor Cristiano, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a gente esclarecer as pessoas que estão aqui, o nosso corpo é constituído por qual é a nossa composição corporal importante quando o objetivo é emagrecer? Quais são o que a gente perde quando a gente emagrece? Como é que funciona? Basicamente, né, falando de uma forma bem simplificada, né, e a gente precisa simplificar às vezes para poder se fazer entender, né, mas de uma forma geral a composição corporal ela é feita de massa magra, né, que é composta basicamente de proteínas, certo. Massa gordurosa ou massa gorda, como muitos falam, né, que é a massa constituída do tecido adiposo, né, tecido são células que tem por função reter gordura, acumular gordura mesmo. Acumular gordura. Elas têm essa função de armazenar gordura. A gente chama de adipócitos, né? São células de gordura. Então tem esse tecido gorduroso e tem a água, né? Propriamente dita, né? O tecido aquoso e mineral, né? Que geralmente está diluído nessa água ou localizado nos ossos e nos músculos também. Então, basicamente, né, de forma mais simplificada, né, para as pessoas entenderem, a gente tem água, massa magra e massa gorda. Certo. E quando nós fazemos um tratamento de emagrecimento, nós estamos focados na perda da gordura, do excesso de gordura. Gordura é só ruim para o nosso corpo? A gente tem que perder toda a gordura? Como é que funciona? Não, como tudo na vida, né, tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima, né? Tem falta ou excesso. Então, a falta de gordura, né, o tecido, a pessoa que tem, por exemplo, um percentual de gordura abaixo de 7%, ela está correndo risco, tá? Porque um percentual de gordura muito baixo também não é bem-vindo, ele também é problemático. Só que o que a gente vê hoje, muito mais frequentemente, não é esse o caso, né? Esse aí seria um caso de um atleta de elite, né, muito dedicado para chegar num nível desse, para ficar num nível inferior de gordura. Geralmente, a maioria das pessoas hoje estão acima, né, estão acima do nível ideal de gordura corporal. Certo. Né? Então, hoje, o problema maior, como dá para perceber claramente quando a gente sai na rua, né, e vê, é o excesso de gordura corporal. O que o excesso de gordura corporal traz de problemas de saúde para as pessoas? O que está relacionado? Porque às vezes a pessoa tem uma fibromialgia, um diabetes ou uma dor no corpo, não sei, algumas doenças que estão relacionadas com o excesso de gordura corporal. Então é interessante que as pessoas imaginam só que a gordura tem a ver com diabetes, tem a ver com pressão alta, tem a ver com doença cardiovascular, infarto, derrame. E tem mesmo, com certeza. Ela está ligada a essas doenças. Mas a gordura corporal, o excesso de gordura corporal, está ligado a muitas outras doenças que a maioria das pessoas nem imagina que tem relação. Então é muito frequente o paciente que está obeso, né? Ele tem uma série de sintomatologias que ele associa como se fossem coisas separadas, que na verdade estão todas conectadas com excesso de gordura no corpo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, e vou dizer que são só alguns exemplos, porque se eu for falar todos aqui, a gente fica o resto da noite falando de doenças aqui, e a gente não vai terminar, tá? Certo. Mas eu vou dar exemplos. Por exemplo, muitos casos de enxaqueca têm a ver com excesso de gordura corporal, síndrome de ovário policístico e infertilidade. Olha, né? só. Hoje mesmo nós recebemos o depoimento de uma aluna do Leve que tentava engravidar há muitos anos e emagreceu e agora está grávida. Isso mesmo. Engravidou, né? Acho que um mês depois do início do tratamento. Tratamento com Leve, né? É isso. Acontece muito, né? E está há anos tentando engravidar. Em um mês ela já engravidou. Então, síndrome de ovário policístico e infertilidade, por causa de desregulação hormonal e, consequentemente,
a mulher não ovula na forma correta, portanto fica infértil, né? A gente chama de anovulação crônica. A gordura no fígado, né? Famosa esteatose hepática. Então, a gordura no fígado tem a ver também, né? Com excesso de gordura corporal, inclusive no fígado. O diabetes, a pressão alta, as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, cerebrovasculares, né? Como derrame, artrites. Então, tem muita gente queixando de artrite, e não é só pelo excesso de peso, não, pessoal. Tá? Porque a gente fala assim, artrite, por quê? A pessoa está obesa e está sobrecarregando, por exemplo, a articulação do joelho. Só que o paciente obeso ele não tem artrite só no joelho, ele tem artrite no ombro, por exemplo, onde teoricamente não tem sobrecarga nenhuma por causa do peso. Olha só. Mas o problema não é só a sobrecarga, é também, mas é porque a obesidade é uma doença inflamatória. Então, essa gordura corporal, e geralmente a pessoa obesa tem muita gordura ou no abdômen ou no quadril, né? Essa gordura, ela produz substâncias inflamatórias. E aí, gera todo tipo de inflamação, sinusite, rinite. Tem a ver com artrite, excesso de gordura corporal, olha isso. Artrite, né? Doenças autoimunes, como psoríase, como lúpus. Enxaqueca, ela tá uma aluna contando enxaqueca, né? Enxaqueca é muito comum. A gente vê muitas pessoas que, crises de enxaqueca, depois que emagrecem, curam da enxaqueca. Ou então diminui muito as crises. Olha só. Né? Ou quando não cura, diminui demais as crises de enxaqueca. E às vezes pessoas que estão ali há anos, já, né, consultando com o neurologista, recebendo medicação, tudo ok, tá certo, tem que procurar o médico. Mas não está tratando a causa, muitas vezes. Né? A causa da enxaqueca está no desequilíbrio de óxido nítrico dentro das artérias causados pelo excesso de gordura no corpo, em última instância. Né? Então, esse excesso de gordura ele promove efeitos os mais variados possíveis. E olha que aqui eu só pincelei, pessoal. Só pincelei. Vai muito além disso, vai muito além. Né? Vai dar alteração na pele, no cabelo, na unha, né? Todo tipo de inflamação, fibromialgia, muita gente com diagnóstico de fibromialgia, dores crônicas, não só articulares, como dores musculares crônicas, depressão, ansiedade, a própria compulsão alimentar que acompanha a obesidade tem a ver com excesso de gordura no corpo, que desequilibra os hormônios e tira a sinalização de saciedade do cérebro. Então, a pessoa não se sente saciada nunca. Não é culpa dela, não adianta falar para ela ter força de vontade. Ela está com desequilíbrio bioquímico oriundo dessa gordura. Entendeu? Que interessante. Doutor Cristiano, então, muitas das doenças relacionadas que as pessoas sentem, uma enxaqueca, uma fibromialgia, diabetes, pressão alta, tem a ver com a composição corporal dela. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Entendi. E aí, essa inflamação causada pelo excesso de gordura, né? É uma inflamação. É como se fosse, se eu tenho uma inflamação na garganta, eu estou sentindo. É uma inflamação no meu corpo inteiro. Só que essa inflamação é uma inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau e crônica. Mas não se enganem, ela é de baixo grau e é mais deletéria do que uma inflamação de alto grau. Porque a inflamação de alto grau, por exemplo, quando eu estou com a garganta doendo, certo, ela faz um movimento em V. Ela piora e depois melhora. Entendi. Ela resolve. A gente chama de resolução. A inflamação entra num processo de resolução e acaba. Né? Agora, a inflamação de baixo grau crônica é uma inflamação contínua e que pega todos os tecidos do corpo. Então, pode pegar o cérebro, a pessoa pode ficar meio esquecida, com um raciocínio meio turvado. A gente chama de névoa mental. Então, a pessoa tem a sensação que ela não consegue pensar direito. Pode causar uma depressão, porque pode ser por inflamação, se for uma pessoa de mais idade, até em pessoas jovens já está acontecendo quadros demenciais. Olha só. Né? Pode inflamar, por exemplo, causar uma inflamação numa articulação, como eu já falei, né, causando uma artrite mesmo, muito comum. Pode causar uma inflamação muscular, que a gente chama de miofasciite. Entendi. Essa pessoa fica com dor crônica, né, muscular. Enfim, isso aí tende ao infinito. Né? Todo tipo de doença crônica hoje, quase, está relacionada à obesidade. Os próprios cânceres. Né? A gente sabe que boa parte dos cânceres vem dessa desregulação hormonal oriunda da obesidade e também de substâncias inflamatórias crônicas. A inflamação crônica predispõe ao câncer.
Olha que interessante. Né? É importante a gente falar com vocês, né? Quando a gente está falando de emagrecimento verdadeiro, nós não estamos falando só de estética. Então, nós estamos numa semana que é um desafio da beleza, para você intensificar sua beleza. E quando nós falamos de beleza de pele, unha e cabelo, nós falamos de uma pessoa que tem saúde e que tem composição corporal boa. Então, um emagrecimento de verdade, você perde gordura corporal, desinflama o seu corpo e melhora a sua massa magra e não se engana só com o peso na balança. Esse é o caminho para que você melhore todas essas... porque é como aquela raiz, né? A raiz da inflamação. A gente usa muito esse símbolo, né? A gente usa muito esse símbolo aqui, porque ele é muito verdadeiro, né? Vocês imaginam, né? As pessoas chegam e falam assim, olha, eu tenho enxaqueca, eu tenho sinusite, eu tenho gordura no fígado e eu tenho ovário policístico. E não consigo engravidar. Né? Uma mulher, por exemplo. Uma mulher, né? Que está com todos esses aí, sintomas. O que, né? que ela pensa na maioria das vezes? Né? Assim, essa pessoa, normalmente, ela pensa que ela tem vários problemas diferentes que não estão ligados um ao outro. Então, ela acha que a gordura no fígado dela não tem nada a ver com o ovário policístico dela, que não tem nada a ver com a infertilidade, que não tem nada a ver com a enxaqueca, que não tem nada a ver com a sinusite e muito menos com a obesidade. Olha só. Né? No entanto, todas essas são manifestações de uma mesma origem. Então, cada um desses problemas, na verdade, eles são galhos da árvore. Olha só. São galhos de uma mesma árvore, eles estão ligados no mesmo tronco e estão conectados na mesma raiz. Então, adianta a gente ficar tratando só o galho. Se a gente puder tratar a raiz, é muito maior, muito melhor, muito mais impactante. Resultado verdadeiro, né? Resultado verdadeiro. Porque quando eu trato a raiz, consequentemente, os galhos todos são tratados ao mesmo tempo. Ao mesmo né? tempo. Então, é justo usar uma medicação para pressão, outra para diabetes? Às vezes é necessário. Sim. Mas se você usa um remédio para o diabetes, ou muitas vezes é mais de um, né? 2, 3 para diabetes, 2, 3 para pressão, outro para prevenir enxaqueca, outro para melhorar, diminuir a intensidade na crise. Uhum. Um para depressão, outro para ansiedade. Na verdade, você está tratando só a consequência. Só as consequências. Às vezes é necessário tratar as consequências, mas se você não trata a causa, você vai estar condenado o resto da vida a tratar consequências. E aí a raiz do problema não está tratada, você vai ficar brigando contra aquela doença. Quando você trata a raiz, com o tempo você até pode não precisar mais tratar as consequências, porque os galhos tendem a melhorar dessa árvore. Então é assim que funciona, né? Doutor Cristiano, e para perder essa gordura corporal, então, e tratar essa raiz, nós precisamos tirar gordura da dieta ou fazer uma dieta restrita. Este é o caminho para melhorar a composição corporal? Lembrando, que nós temos para ensinar aqui para vocês é sobre composição corporal. Não é só sobre peso na balança. Sempre, né? Isso a gente tem que frisar muito. Eu acho que essa diferenciação é importante. Para quem já é aluno nosso, já sabe, né? Já tem esse conhecimento, mas para quem não é aluno, pode ser novidade, né? Provavelmente porque não se fala nisso. Fala-se muito em avaliar o peso em relação à altura. Isso. Né? O famoso índice de massa corporal, né? Que você pega o peso e divide pela altura ao quadrado, né? Multiplicada por ela mesma. Isso. E aí você chega no índice de massa corporal. Só que o índice de massa corporal, ele é extremamente falho. Ele é muito falho. Por quê? Ele pode tanto considerar uma pessoa magra, quando ela, na verdade, ela tem muita gordura no corpo, apesar de estar com IMC normal. Entendi. E pode ter uma pessoa com IMC alto, que, na verdade, tem uma massa muscular muito significativa. É menos comum, né? A maioria das pessoas com IMC alto realmente tem obesidade. Mas tem muita gente com IMC normal ou até baixo, que, na verdade, tem o falso magro, né? O famoso falso magro. A pessoa é magrinha, mas você vai fazer a composição corporal dela, é só gordura. Não tem massa muscular nenhuma, né? Então, o que interessa, pessoal, é a proporção da massa gorda que você tem em relação ao seu corpo inteiro. Quanto por cento você tem de gordura no corpo? Isso é que interessa. Não importa se você pesa X, Y, Z. Entendi. É a proporção. O quanto de massa gorda eu tenho em relação à minha massa total. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o Mike Tyson é seco, ele não tem gordura nenhuma. Mas ele é muito pesado, porque ele é muito musculoso. E o músculo pesa mais que gordura. Olha só. Né? O músculo é mais pesa denso. muito mais. Pega 1 quilo de carne e 1 quilo de gordura. O que vai ser maior?
Com né? certeza, de gordura, tem mais volume, tem mais né? volume, mais porque ela é menos volumosa, densa, menos densa. porque a gordura pesa menos. Aham. Se eu pegar uma mesma quantidade de gordura e de músculo na mão, o de músculo vai pesar mais. Com certeza. Né? Então, se eu fizer o índice de massa corporal do Mike Tyson, eu fizer o IMC dele, o peso pela altura ao quadrado, ele vai cair na obesidade mórbida pelo IMC. Olha só. Por quê? Porque ele é muito pesado. Mas o peso dele é de massa magra. Então, ele não é obeso. Olha como é que o IMC é falho. Uhum. Assim como se eu pego uma pessoa que é magro, né? Isso. Mas só tem gordura, não tem massa muscular nenhuma. O peso dela, o pouco peso que ela tem é só de gordura. Então, proporcionalmente, a quantidade de gordura em relação ao corpo dela é muito grande. Mesmo que ela seja leve, né? Vamos dizer assim, pese menos. E aí essa pessoa vai ter um IMC normal, mas, no entanto, tem muita gente assim, que tem um IMC normal, mas tem gordura no fígado, mas tem triglicérides alto, mas tem diabetes ou um pré-diabetes. Muito comum. E aí fala, mas como é que pode? A pessoa é magra e tem triglicérides alto? Ela tem um IMC normal, mas ela, na verdade, é um falso magro. A gente chama isso, tem até um termo hoje em dia, que chama obesidade com peso normal. Né? Então, pessoal, composição corporal é o que interessa, não é o peso que interessa. Somente. A gente até usa o peso como indicador, tá? Mas o peso sozinho, ele tem muito pouco a nos dizer. O que importa é saber do que esse peso é constituído. Você tem 80 quilos, tá? 80 quilos de quê? 80 quilos, sendo que 60 é músculo e 20 é gordura? Ok. É maravilha. Tá, beleza. Mas 80 quilos, sendo que 60 é gordura e 20 é músculo? Não tá legal. Tá péssimo. São os mesmos 80 quilos. Eu posso pegar duas pessoas com a mesma altura, com o mesmo peso, e uma tá saudável e outra tá doente. Olha só. Por quê? Porque depende do que é constituído o peso daquela pessoa. Então, isso é que importa em última instância, a composição corporal. E o conceito de emagrecer não é simplesmente perder peso. Emagrecer é diminuir tecido gorduroso no corpo. É isso que é emagrecer. Isso que importa. Por isso que existe emagrecimento falso, né? E por isso que existe, doutor Cristiano, algumas pessoas, né, que fazem a dieta. Eu fiz a dieta a semana inteira. Chega no sábado e domingo, eu engordo 2 quilos, 3 quilos. Por que acontece isso? Você faz uma dieta vários dias, depois recupera o peso com muita facilidade. O efeito sanfona, ele é muito comum, né? O efeito sanfona é aquela pessoa que emagrece e engorda, emagrece e engorda. Não sei se é a realidade de alguns de vocês aqui, mas isso é muito comum para as pessoas que focam o emagrecimento na balança, porque elas pioram o metabolismo delas. Então, quando fazemos dietas restritas, nós melhoramos, nós pioramos a nossa composição corporal. A restrição calórica, que é o clássico, que é o que se propaga na grande mídia, é o que a indústria alimentícia quer que vocês acreditem, quer que vocês fiquem lá olhando a caloria, né? Por quê? Alimentos. Porque quando eu vendo um produto que te faz mal, e agora eu falo, não, esse produto é 0 caloria. Aí você vai lá e compra, feliz da vida, achando que está ganhando saúde, porque ele é 0 caloria, porque ele é diet, porque ele é light, tá? Só que você está se prejudicando utilizando esse produto. Então, a indústria alimentícia ela tem alto interesse em que essa teoria da caloria, da contagem de caloria, prevaleça. Porque para ela é fácil de resolver a objeção. Né? Ela continua intoxicando as pessoas, continua criando obesidade nas pessoas, só que com a falsa impressão de que está vendendo um produto saudável, né? Quando, na verdade, não tem nada de saudável aquele produto. Ele é 0 caloria e engorda mais do que outro produto calórico, por exemplo. Muito calórico. Então, quando nós pensamos em composição corporal, a gente está no caminho certo. E aí você foca nas medidas que você perde. Quando você olha no espelho, enxerga que a sua imagem está diferente. Você vê que o seu rosto afina, que a sua barriga diminui, principalmente gordura abdominal. É a primeira que você perde quando está fazendo o emagrecimento correto. O que eu vejo com os meus alunos dentro da minha mentoria, quem está perguntando aí o que é leve, é a minha mentoria, tá bom? A mentoria que você tem o meu passo a passo. Mas ela está com inscrições esgotadas, nós não temos vagas para mentoria. E o objetivo dessa mentoria é gerar um emagrecimento saudável. Saudável.
Essa mentoria não está com inscrições abertas agora. O que nós estamos propondo para vocês agora é um passo a passo para esse evento, o mapa do emagrecimento hormonal. Então, foquem nisso agora, porque se vocês forem conduzindo junto com a gente, vocês vão chegar lá. Vocês podem ter certeza que se você está aqui e colocar os 2 pés aqui comigo, seguir cada meta de cada dia, o resultado vem. E ele vem através de composição corporal, através de perda de gordura. Você vai sentir seu abdômen diminuir, você vai sentir suas roupas ficando largas. Isso você vai sentir na pele, não é fazendo dietas, nem tomando shake, nem sucos, não. Você vai sentir comendo bem. E aí você vai pensar, mas como que eu vou fazer isso? Acompanhe cada live. Faça cada meta. Escute os nossos conhecimentos aqui. Por quê? Nós não estamos querendo simplesmente o raso, nós estamos querendo cuidar da raiz do problema. Isso, ir lá na raiz, ir profundamente. E causa grande impacto. Porque quanto mais profundo a gente vai, quanto mais na raiz do problema a gente vai, maior o impacto que a gente gera com menor esforço. Isso. Então, se eu fizer um pequeno impacto lá na raiz da planta, eu causo um grande impacto no fruto dela. Mas se eu quiser atuar diretamente no fruto da planta, eu já não consigo causar o mesmo impacto. Olha só. Eu vou ter que fazer muito mais esforço para ter um resultado muito menor. Né? Ou não ter resultado nenhum, como é que a gente vê por aí. Né? A pessoa vai e vem. Ela perde 10 quilos e recupera 15. Porque ela perde líquido, porque ela perde músculo e a gordura continua dentro do corpo dela. O percentual de gordura ela não perde. Ela não emagreceu de verdade. Não emagreceu de verdade. Ela perdeu peso, mas perdeu peso de massa magra. E esse peso, ninguém quer perder. Massa magra, o ideal é sempre o que puder ganhar. Porque quando você ganha massa magra, você emagrece. Olha só. É lógico, emagrecer vem da palavra magro. Uhum. Então, se você ganha massa magra, você emagrece. Mesmo que eventualmente até o peso aumente. Tem pessoas que fazem musculação e o peso dela aumenta, porque ela ganha massa muscular. Quando ela está ali magrelinha e entra na academia, depois de 3 meses que ela fica fortona, o peso aumenta. O peso aumenta. Mas é peso de massa magra. Ela, isso é ótimo, na verdade, ela está mais magra depois que ela ganhou essa massa, mesmo que o peso esteja maior. Né? E, ao contrário, pessoas que fazem dietas restritas, aí, contando caloria, pesando alimento, perdem peso, aí você vai olhar o que perdeu. Perdeu músculo. Por isso que essa pessoa perde 10 quilos e depois ganha 20, porque o metabolismo dela despenca. Agora, a tendência dela engordar é muito maior do que antes, o metabolismo diminuiu, com certeza. E a dificuldade de emagrecer é muito maior do que antes também. Né? E o risco de fazer dietas restritivas, a dieta do vizinho, a dieta que você pega na internet, o jejum intermitente sem orientação, a dieta low carb. Você pega um cardápio aí e começa a seguir. Qual que é o risco que você tem? O risco que você tem é simplesmente de deixar o teu metabolismo cada vez mais lento, de perder massa muscular, perder líquido, isso quando você perde. E depois ganhar esse peso muito rápido. E o maior problema disso não é o efeito imediato, é o efeito a longo prazo. Eu tenho certeza, eu queria que você pensasse aí comigo, há quantos anos você está tentando emagrecer? Muitas pessoas aqui estão tentando emagrecer há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos. Já fizeram vários tratamentos de emagrecimento e voltam na estaca zero. Quantos anos nessa luta? Parece que nada dá resultado. Eu estou aqui, às vezes eu tenho muitas mulheres que estão hoje com 30, 40 anos, estão insatisfeitas com o peso desde os 20. Sim. Tem muitas que estão insatisfeitas com o peso uma vida inteira. É porque é uma vida inteira de falácias. Isso. É uma vida inteira de mentiras que foram contadas para as pessoas. Uhum. Então as pessoas acreditaram nessas mentiras e elas se baseiam nessas mentiras porque todo mundo fala. Uhum. Então, já viu aquela história que uma mentira contada 10 vezes se torna verdade? É mais ou menos isso. Então, são mentiras que são contadas para as pessoas sobre o que elas devem fazer para emagrecer, né? E, infelizmente, isso que elas fazem não ajuda em nada no emagrecimento. Pelo contrário, prejudica o emagrecimento e ajuda a cada vez mais elas terem um metabolismo cada vez mais lento e terem mais facilidade de engordar. Né? O que acontece? Tem muita gente falando, tem 18 anos que eu tento emagrecer. Vai indo, vai cansando. É uma vida de luta. Inteira de luta. Por que é luta? Porque está no caminho errado. Porque está no caminho errado. Não é culpa da pessoa, né? Não é culpa da pessoa. A pessoa está se dedicando. Ela tentou muitas vezes, várias vezes, fazer vários tipos de dieta, mas ela está tentando, ela está fazendo certo a coisa errada. Olha só. Não adianta fazer
Não adianta se esforçar somente. É importante se esforçar fazendo o que precisa ser feito. Isso. Adianta eu chegar aqui e falar assim, eu vou cavar um buraco ali. Tá, vou cavar um esforço danado, vou ter que pegar uma picareta, vou passar o dia inteiro para cavar um buraco. Para que esse buraco? Qual que é o objetivo? Onde você vai chegar, né? Eu estou fazendo uma coisa grande, mas eu estou fazendo uma coisa grande que não precisa ser feita e não vai trazer benefício para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então, a tentativa de emagrecimento das pessoas parece com essa pessoa cavando buraco, não serve para nada. Você sabe o que eu vejo, doutor Cristiano, muito? As pessoas encontrando, assim, realmente é bom a gente esclarecer essas informações, que hoje tem muita gente nova aqui, então uma aula inicial para esclarecer, abrir os olhos, tirar essa venda. O que eu vejo? Eu busco emagrecer. Eu busco emagrecer, o primeiro caminho é ir lá comprar um pão integral. Sim. É parar de comer arroz. É tirar o jantar. Eu não vou jantar, porque isso eu vou emagrecer. Tá errado, não é assim. É cortar a gordura da alimentação, da dieta. Tirar a gordurinha da carne. Tira a gordura achando que vai emagrecer. Não é o que parece óbvio, né? Pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, não é o óbvio. Não é. Não é o óbvio. O que vocês aprenderam tá errado. Tá? O que vocês aprenderam. O que está na mídia, o que está em muitos lugares da internet, tá errado. Né? Não é tirando gordura que você vai queimar gordura. Parece óbvio, né? Não, isso é importante. Se eu não comer gordura, depois nós vamos falar sobre isso, mas hoje eu não vou discorrer mais profundamente, não. Mas eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, porque depois nós vamos acompanhar aqui, passo a passo. Acompanhe, né? A gente pensa assim, mas se eu tirar a gordura, consequentemente eu vou emagrecer. Parece óbvio, né? A gordura que eu como... Se eu não como gordura, eu não vou ter gordura no corpo. Totalmente errado. Completamente errado. E nós vamos explicar mais adiante, numa live específica, com um tema específico disso, que a gordura ela não deve ser retirada, como ela pode te ajudar a queimar a gordura do seu corpo. Olha só. Porque é muito diferente a gordura da alimentação da gordura do corpo. A gordura do corpo não vem predominantemente da gordura da alimentação. Então a gordura que eu como não transforma em gordura dentro do meu corpo? Normalmente não. A não ser que haja um desequilíbrio, mas aí a questão está no outro nutriente que está desequilibrado, e aí a gordura vai ser consequência, mas não vai ser a causa. Não vai ser a causa. Então a gente tem que tirar esses conceitos, né? Que eu vou comer um pouquinho gordura na alimentação, que aí eu vou emagrecer. Você vai ficar doente. Porque a gente precisa consumir gordura. Agora, qual o tipo de gordura a gente precisa consumir? Né? Qual a quantidade? Como combinar. Como aí a gente vai ensinar isso no mapa. Nós vamos ensinar isso no mapa e vamos falar mais adiante sobre a importância da gordura no emagrecimento, mas não sendo retirada, sendo colocada. Tá? O que eu quero muito falar para você que é nova aqui, que eu vi que hoje tem muita gente nova esperando o evento do Mapa do Emagrecimento, é que nós somos profissionais de saúde e nós vamos mostrar que o emagrecimento está aqui dentro de você. Você já nasce com um código para manter o teu peso saudável. Mas aí isso vai se desconfigurando de acordo com os anos da vida, você vai mudando os seus hábitos e desconfigura o que nós temos de mais importante no nosso corpo, que são os hormônios. E aí disso o Dr. Cristiano sabe falar como ninguém. Então são os hormônios, por exemplo, o GH, leptina, grelina. Nós vamos falar também sobre a produção natural de testosterona. Tem vários hormônios, nós vamos falar cada um deles. E como ele faz com que você queime mais gordura do que armazene. Porque talvez você esteja hoje pensando que o que você come não é suficiente para estar com o peso que você está hoje. Talvez você coma pouco, nem coma tão errado. Ou pense que come só saudável. Tem muita gente, doutor Cristiano, que já come comida de verdade. Então já se alimenta bem. Mas não perde gordura corporal, não perde gordura localizada no abdômen. Se alimentar bem é uma das condições, mas ela não é suficiente. Isso. É importante se alimentar bem? Mas ainda não basta. É importante saber como se alimentar. E ainda tem mais uma questão. Muita gente fala assim, eu me alimento bem. Isso. Mas, na verdade, ela acha que se alimenta bem. Porque o conceito que passaram para ela de uma alimentação saudável está errado. Então, antes do falar que se alimenta bem, muitas vezes essa pessoa está com o conceito errado, ela não está se alimentando bem, mas ela tem certeza que está. E ainda assim, se ela de fato estiver se alimentando bem mesmo, ainda não é suficiente muitas vezes, porque precisa saber como
consumir esses alimentos. Até os alimentos saudáveis precisam ter uma forma de ser ingeridos, né? Então, se a gente, há décadas atrás, naturalmente, a gente já fazia isso. Poucas décadas atrás, 4, 5 décadas atrás, naturalmente, se a gente tirasse uma foto na praia, das pessoas que estão na praia, a gente vê fotos aí dos anos 70, todo mundo magrinho. É verdade. Tinha uma ou outra pessoa obesa, é muito raro, era todo mundo magrinho. E por que agora, tão poucos anos depois, a gente tira uma foto das pessoas na praia e quase todo mundo está acima do peso? Por quê? O que será que está acontecendo? Essas pessoas são as mesmas pessoas ou são filhas daquelas pessoas, né? Consequentemente, o código genético é o mesmo. Então, parece que a explicação da genética já não se aplica mais, já virou falácia. E a que se fosse por genética... Genética não tem nada a ver. O pessoal dos anos 70 é pai do pessoal de hoje, ou avô. E aí? A genética é a mesma? Por que hoje é obeso e naquela época era magro? Então, parece que tem algumas atitudes. E não é pesar alimento, muito menos contar caloria, porque naquela época nem se falava disso. Nem se falava disso. E as pessoas eram magras. E, doutor Cristiano, muita gente está me perguntando aqui nos comentários, eu estou vendo muitos comentários, eu vou responder, muitas aulas a gente não responde, porque a gente quer dar um conteúdo. E tem só uma coisa que eu queria falar aqui, essas condições que a gente falou que são associadas à obesidade, uma vez resolvida, uma vez que a pessoa emagreça, essas condições entram em remissão, elas melhoram. Melhoram. Porque se elas são causadas pela obesidade, você tira a causa, o que acontece? Melhora a consequência. Melhora a consequência. Né? É isso. Eu vi alguém perguntando, gordura no fígado melhora com o emagrecimento? Com certeza que melhora. É a forma de tratar a gordura no fígado, é emagrecendo. É emagrecendo. É o melhor tratamento para gordura no fígado. Não adianta usar suplemento, mil coisas, se não emagrecer. Eu recebo todo dia na minha caixinha, Nutri, tem um suco para tirar a gordura do fígado? Não, você precisa perder gordura corporal, emagrecer de forma correta. O mesmo processo que deposita gordura na região do abdômen, deposita gordura no fígado. Tá? E muitas pessoas estão aqui perguntando, né? Mas eu já passei dos 40 anos, mas já estou na menopausa. Isso aí é uma questão que é pensamento sabotador. Não tem problema. Não tem nada a ver. O emagrecimento é para todo mundo. É para todo mundo. E o que nós estamos falando aqui, a gente não quer provar para vocês, né? A gente não está falando que o nosso jeito... Nós temos resultados que comprovam, né? Muitas mulheres com mais de 40 anos chegam no seu peso ideal. Vocês estão vendo aqui no comentário, estou muito feliz, né? Minhas alunas aqui falando, né? Dos resultados. São mulheres que inspiram mulheres. Por quê? Pessoas que não acreditavam mais no emagrecimento, já tinham cansado de comprar programa de emagrecimento, tentaram fazer dieta, de tudo. Quem chega até nós não chega por acaso. Nós somos profissionais de saúde que mostram para vocês que comer bem é possível, que viver o seu final de semana é possível, que não precisa ficar bitolado com dieta para emagrecer. Você só precisa organizar as coisas, você só precisa saber combinar os alimentos. Você não precisa tirar nada da sua vida. Você precisa colocar na sua vida. Quando a gente fala aqui de emagrecimento, a maior parte das pessoas que eu converso, doutor Cristiano, que eu vou falar sobre um cardápio, ela fala assim, Nutri, olha, eu quis emagrecer, eu tirei o jantar. Ou eu quis emagrecer, eu tirei o arroz. Ou eu tirei o pão. E aí eu falo, mas o que você colocou no lugar? O que você colocou no lugar? E a pessoa fala, nada, eu tô morrendo de fome. Eu fico com fome o dia inteiro. Estou passando fome, estou mal-humorada, ninguém me aguenta porque eu estou fazendo dieta, eu tenho dor de cabeça o dia inteiro e emagrecer que é bom nada. Ou então emagreço, chega no final de semana, um pãozinho que eu como eu já engordo 2 quilos. Isso é muito rotina, as pessoas contarem isso para nós. É porque é o velho conceito, né? Para eu emagrecer, eu tenho que parar de comer. Para emagrecer, eu tenho que tirar comida. Isso. E será que é simples assim? Para emagrecer, eu tenho que comer saudável. Tá, mas... Isso é o básico. Isso aí não é suficiente. Só isso. Basta eu tirar industrializado? Será que só basta isso? Será que tirar industrializado só já resolve? É claro que ajuda, mas é só isso? E será que eu nunca posso comer industrializado também? Se eu estiver no processo de emagrecimento, eu tenho que parar de comer tudo? Tudo! Tem que restringir da minha vida tudo? Será que é assim? Eu não acredito. Nenhum pensamento muito simplista funciona. Né? A gente sabe que as coisas têm um mecanismo muito mais complexo, né? E aí a gente precisa ir profundo nessa complexidade e considerar todas essas questões e ser prático, tem que ser algo que a pessoa consiga fazer para a vida dela.
E se for uma restrição, ela não vai conseguir fazer 2, 3 semanas. Vai parar, e se conseguir, tiver uma força de vontade muito violenta, vai durar 1 mês, 2 meses, e depois vai cair, né? Então não pode, tem que ser algo que seja fácil de fazer, que seja prático, que seja praticável. Né? O importante, quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos começando essa trajetória junto com vocês, eu preciso que vocês entendam que precisa ser o último. Chega uma hora que você tem que colocar um ponto final na luta contra a balança. Porque senão você vai viver uma vida inteira de dietas, de ilusões. Eu compro um produto tal, o remédio tal, o shake tal, a dieta da blogueira, da famosa. Primeiro, você precisa ter conhecimento, você tem inteligência suficiente para aprender a base. E nós estamos aqui para te mostrar, compartilhar com vocês esse conhecimento que vai te libertar das dietas. E é um conjunto que vai fazer o resultado final. Não é uma dieta. Eu vejo o pessoal perguntando de dietas específicas. Né? Jejum intermitente. Jejum intermitente, dieta cetogênica, a low carb. Pessoal, não é uma dieta que emagrece, é um processo, é uma dinâmica. É por isso que vocês não conseguem resultado. Porque